Olá, tudo bem? Marcos Garcia mais uma vez com você. Entramos agora no nosso módulo 6, que trata da revisão e do projeto final. Nessa etapa, nós vamos repassar todos os conceitos essenciais para a criação de um chatbot. E depois, nós entraremos na criação desse chatbot no projeto Pizzaria, mostrando ele funcionando no site, funcionando também no no seu navegador preferido, no teu celular, de forma responsiva, ok? Então essa é a ideia dessa etapa. Para dar sequência nesse momento, nós criamos um mapa mental onde ele traz para a gente todas as etapas que nós consideramos essenciais para que um chatbot nasça da maneira mais coerente e certa possível. Então nós temos a etapa aqui de levantamento de requisitos e definição de escopo, desenho da jornada do usuário e fluxo conversacional, a escolha da tecnologia e ferramentas, desenvolvimento de protótipo, testes de qualidade, treinamento e aprimoramento de IA, publicação e lançamento, monitoramento e análise de resultados, otimização contínua e manutenção e suporte. Ou seja, todas essas etapas elas darão para você tudo que você precisa de fato para conseguir tocar esse projeto. Tá? Então não se preocupe, tudo está aqui. O que a gente precisa depois é traduzir esses itens em ações, ok? Então vamos lá. Tratando do levantamento de requisitos e definição do escopo, o primeiro item se refere a definir o propósito do bot. Perguntas do tipo: qual é o objetivo principal do chatbot? Ele resolverá dúvidas? Realizará vendas? Prestará suporte técnico, etc. Quanto ao mapeamento de casos de uso, você precisa identificar todas as situações em que o chatbot será útil. Por exemplo, suporte ao cliente, um FAQ, uma integração com sistemas corporativos. Você precisa também identificar quem serão os usuários. Quem fará interações com o seu bot? Serão clientes finais, colaboradores internos, fornecedores? É realmente o teu comprador da pizza? Né? Então você precisa compreender o perfil do usuário para que você tenha o modus operandi mais de acordo com ele, ok? Então, compreender aí o perfil do usuário é fundamental para a criação essas interfaces, que essas interações sejam de fato eficazes. Identificação dos usuários, já falamos, definição dos canais de interação, decidir onde o bot será disponível. Vai ser numa plataforma como o Teams, vai ser no WhatsApp, vai ser na web, vai ser um aplicativo móvel, onde vai ser? Né? Isso é importante. Requisitos funcionais são as funcionalidades que o chatbot tem que ter. Exemplo, vai responder perguntas frequentes, consultar status de pedidos, realizar reservas, realizar um pedido de fato, e também especificar os requisitos não funcionais. Por exemplo, definir o tempo de resposta esperado, capacidade de suporte a mídias, conversas simultâneas, integrações com sistemas, segurança de dados, entre outros. Então, essa é a primeira parte que nós chamamos de levantamento de requisitos, definição do escopo. E aí depois nós entramos na outra etapa, que é justamente o desenho da jornada do usuário e o fluxo conversacional. Mapeamento de fluxo de conversação. Quando nós falamos de mapeamento de fluxo de conversação, nós estamos falando sobre desenhar o caminho que a conversa do usuário seguirá. Por exemplo, saudação, identificação de necessidades, ofertas de opções de resposta, conclusões de tarefas, como nós vamos encerrar. Outro item importante, criar cenários e perguntas frequentes. Definir as perguntas mais comuns que o bot fará a interação, como o bot deve respondê-las. Um terceiro e último ponto, definir o tom e estilo de conversação. O bot deve ser mais formal, mais descontraído. Isso vai depender muito do seu público-alvo, ok? São 3 pontinhos importantes.
Vamos falar agora de escolha de tecnologia e ferramentas. Escolher a plataforma é muito importante. Então, uma vez que nós levantamos o escopo, já definimos aí como que vai ser o fluxo conversacional e tudo mais, nós precisamos definir em qual ferramenta nós faremos a criação do nosso bot. Aqui no nosso curso nós estamos utilizando o Copilot Studio, mas você tem outras ferramentas. A própria Microsoft tem o Bot Framework, o mercado tem outras ferramentas, mas aqui, como nosso foco é o Microsoft Copilot Studio, nós vamos falar depois da stack de tecnologia, ou seja, das outras ferramentas que acoplam nessa plataforma. Então, a tecnologia escolhida, no nosso caso, é o Copilot Studio. Nós temos que decidir também sobre utilizar IA e Machine Learning. Então, o que significa isso? O Machine Learning é realmente treinar a sua IA para que ela cada dia conheça mais. Então, nós precisamos definir se o bot vai usar IA e como e o quanto ela consumirá de aprendizado e quanto ela irá fazer de análise de sentimentos baseados em respostas pré-definidas, como que será boa parte desse aprendizado. E também nós precisamos identificar integrações necessárias. Por exemplo, eu vou precisar me conectar a sistemas internos, externos, APIs para consulta de dados externos. Então, no nosso exemplo de pizzaria, num dado momento eu vou ter que, não vai ser nesse treinamento, mas eu poderia me conectar no banco de dados e buscar o preço da pizza, correto? Poderia estar trazendo informações de um outro local, integrar de diversas maneiras, ok? Então isso tem muito a ver com essa parte de identificação e integração, definição, identificar integrações necessárias. Outro ponto importante também é o desenvolvimento do protótipo. O desenvolvimento do protótipo, ele tem como base criar uma versão inicial de como funcionará o chatbot, para você testar funcionalidades básicas e as interações que ocorrerão com os usuários. Nessa fase, é importante validar todo o fluxo conversacional e garantir que ele atenda às expectativas. Outro ponto importante também é o desenvolvimento desses fluxos de respostas automáticas dentro do protótipo. Então, a gente vai configurar o comportamento do chatbot, garantindo que ele responda corretamente aos cenários desenhados. Esse tipo de prototipação, você pode usar qualquer ferramenta de apresentação, o próprio MapMind aqui, o mapa mental como eu estou usando agora, ou usar algo mais robusto, como uma máquina de criação de protótipos como Figma, que é uma ferramenta muito conhecida no mercado, né? Dentro do protótipo também, é importante você se preocupar com essas configurações de APIs e integrações. Então, como eu disse agora há pouco, né? Eu vou me integrar com o quê? Por exemplo, um bot de venda de produtos, né? No momento de fechar o pedido que está no carrinho, eu vou me integrar com um operador de cartão de crédito, como que eu consumo a API de lá, né? Entre outras coisas. Outro item importante é o teste de qualidade. Tanto a prototipação como o teste de qualidade são etapas que não são obrigatórias, mas são importantes de fazer. Por exemplo, teste unitário de integração é um teste mais técnico, um teste onde você pega cada componente do chatbot e verifica se está funcionando corretamente, individualmente, cada uma dessas atividades e também em conjunto, especialmente as integrações com os outros sistemas. Um exemplo que eu dei é a própria integração com uma operadora de cartão de crédito. É importante você testar e validar se a saída do dado e o retorno do dado está coerente. Teste de usabilidade. Esse é um outro ponto muito importante. Validar com um grupo pequeno de usuários se o chatbot está fácil de usar, se ele responde corretamente às demandas, se o fluxo de conversação faz sentido.
Também o teste de cenários de erros. Garantir que o chatbot lida corretamente com entradas inesperadas e faz respostas coerentes, de forma correta. E quando não estiver de acordo, como que é o processo que ele está utilizando para transferir o chat para um humano. Mais uma vez, são etapas tanto de prototipação como de teste, são etapas importantes, não são etapas obrigatórias, mas acaba sendo, de certa forma, parte de qualidade, uma etapa obrigatória, inclusive tem que validar de verdade. Então é importante você pegar um grupo menor e validar quem vai ser esse grupo menor. Muitas vezes é seu cliente, é o dono lá da pizzaria, do exemplo nós que estamos dando, é o dono da lojinha, você está montando o site de e-commerce para ele e está colocando o chatbot junto, né? O departamento da empresa que você trabalha, que você está montando esse chatbot. Então é sempre bom fazer um projeto piloto, que é diferente de prova de conceito. Então, pegando esse gancho, né, então, prova de conceito, estou provando o conceito. Então, estou provando que o chatbot funciona. E o piloto é provar que o que nós validamos no conceito, agora ele pode ser utilizado numa situação real. Ok? Outro item importante é o treinamento e aprimoramento de IA. No treinamento de um modelo de IA, quando aplicável, é claro, muitas vezes pode ser que você faça um chatbot que não envolva IA. Se o chatbot utilizar IA, essa é uma fase em que você treina o teu chatbot para ele dar as melhores respostas, com base em interações passadas. Ou seja, quanto melhor você conduzir a conversa, melhor ela vai se desenrolar. Isso é muito importante. E os ajustes baseados em feedback correspondem aos testes que vão ocorrer depois dos testes básicos que você fez. Ou seja, já tem um grupo fechado de testadores, agora eu vou pegar esse grupo e vou ouvi-los e vou pegar esses ajustes que eles sugeriram e vou incorporar no comportamento do bot, com base nas interações onde houveram falhas ou não atenderam de fato o que os usuários queriam. Depois nós falamos o quê? Da publicação e lançamento. Então, uma vez que está tudo coerente, está funcionando, fiz uma validação com um grupo fechado e tal, agora sim vou pôr em produção. E aí chegou a hora de eu pegar esse bot e implementar no canal que de fato seguirá. Ou seja, estava fazendo vários testes num site de testes. Agora, no ambiente de testes, no ambiente de homologação, agora eu vou virar para a produção. Significa isso? Vou colocar para que todos utilizem. Né? Então eu preciso programar quando será essa data. Por quê? Porque depois eu preciso fazer o lançamento, eu preciso divulgar. Então, se o bot for voltado para os clientes ou colaboradores, é importante você comunicar o lançamento, seja por e-mail, redes sociais, internet. É importante você fazer um marketing direto ou indireto de toda essa publicação, correto? Um outro ponto importante também é, uma vez que você já o lançou, já está publicado e lançado, entra a parte de monitoramento. Nós temos que monitorar o desempenho em tempo real, ou seja, vamos usar ferramentas de monitoramento como Power BI, que está na ferramenta, que já está dentro da plataforma, usar outras ferramentas mais robustas, como o Application Insights do Azure, que não é necessário aqui, tá? A própria ferramenta já tem um básico. Se você precisa de algo mais apurado, bem mais técnico, você vai para o Application Insights. E também você vai trabalhar em cima de coletas de feedback dos usuários, ou seja, aí sim, com os usuários em produção, não mais um feedback de um grupo isolado, mas com os usuários que estão utilizando no dia a dia, você vai colocar lá um itemzinho que vai para um formulário, vai colher essa informação, no próprio CSAT, né, que vai dar as estrelinhas lá, quando tiver, sei lá, com baixas estrelinhas, uma, duas estrelinhas, você abrir para um comentário, começar a colher esses comentários, eventualmente disparar mensagens de chatbot por e-mail para colher essas informações é muito importante. E também acompanhar
a taxa de conversão e outros KPIs. Então, se o bot estiver vinculado a objetivos de negócio, com vendas, o suporte, medir qual é o impacto que está ocorrendo. Ok? Um outro ponto importante também é a gente tratar da otimização. Né? Uma vez que está em produção, está colhendo feedback, é importante você estar sempre otimizando tanto a base de dados como atualizações periódicas do bot. Então, revisar todo o fluxo chatbot, sua capacidade de resposta com base nos dados coletados é mega importante. Então, coletei muita informação, seja do usuário final, seja das métricas que eu estou colhendo também via Power BI. É importante ver se tem algo que não está funcionando bem, como você pode ajustar as respostas ou mudar o design de interação. São pontos que vão te ajudar muito a manter tudo isso bem funcional. E as atualizações periódicas, ou seja, na medida que novas demandas do negócio vão surgindo, é importante que você também atualize seu bot. O mercado muda, atualize o bot. As metas mudam, vê o que você pode fazer para melhorar o bot também. O chatbot ele tem que ser atualizado para refletir sempre as suas necessidades de negócio, muito importante. E o último ponto bem relevante também é a manutenção e suporte, que é diferente de otimização contínua. Então, monitoramento regular, ou seja, manter totalmente tudo monitorado, seja desde o desempenho do bot ou outras áreas de testes. Então, é sempre bom você fazer testes periódicos, independente de qualquer tipo de feedback que você colha. Então, continuar monitorando o desempenho do bot para garantir que ele esteja sempre atualizado, funcionando corretamente, é crucial, tá? É importante também nós tratarmos eventuais erros ou problemas de usabilidade todo dia. Então, a correção de bugs e problemas de performance estão intimamente ligados ao monitoramento regular de tudo isso. E, por último, as atualizações e expansões. Todo bom bot, ele tem já um calendário de novas atualizações, então é importante você fazer sempre o bom inimigo do ótimo, ou seja, faço o meu MVP, lanço o meu bot primeiro com o caminho feliz do meu negócio, é uma pizzaria, vender as pizzas básicas, né, que vai te ajudar a agregar valor ao produto. Eu faço o MVP primeiro, depois eu já vou montando um calendário de novas funcionalidades para ampliar o escopo do chatbot, conforme as necessidades do negócio evoluem. Tá? Então, essas são etapas que abrangem desde a concepção, passam por planejamento, vai até a operação e otimização contínua do teu chatbot. Ok? Então, considerar cada uma dessas etapas garante que seu bot seja eficaz, seja eficiente, seja adaptável a todas as necessidades dos seus usuários. Tá legal? Vamos para a nossa demonstração mais uma vez. Nesse momento eu dei um disable aqui, desabilitei minha câmera para mostrar para você tudo funcionando. A novidade, eu vou mostrar primeiro o resultado e depois como a gente fez. A novidade desse momento é que o nosso chatbot, além de estar também no site, ele está também no celular, que é o que eu vou mostrar para você. Então eu tenho aqui o resultado final, né? Então, pizzaria de Piazza, tem o nosso chatbot aqui, falar um oi para ele. Eu pergunto meu nome, meu nome é o Marcos Garcia. Seu telefone, Marcos, 11 97624 bababá, bababá. Legal, Marcos. Hoje você pode ganhar um refrigerante de 2 litros. Nossa promoção de hoje é da pizza de Giló. Lembra a pizza de Giló? Fala que eu quero. Olha só, então, que bom, Marcos. Você já pode comer sua pizza. Por ser uma pizza mega especial, leva de brinde um carregamento de Eno. Olha que maravilha. Essa pizza paga R$10, que ninguém merece, né, gente? E aí, pagar no crédito, no débito ou no cartão?
ou no crédito, débito no Pix, pagar no crédito, levaremos a maquininha. Por quê? Porque a minha pizzaria ainda é pequena, eu não tenho integração. Eu poderia ter integração, né? E aí eu fazer via API, trazer a tela do banco aqui para entrar com o token e fazer o pagamento. No caso aqui, olha, levaremos a maquininha, agradecemos a preferência e em breve receberá um SMS. Isso aqui a gente não tinha visto. A novidade aqui é isso aqui, ó. Quem pedir outro tipo de pizza, sim, escreva por favor. Quero uma pizza de gorgonzola com, com queijo. Nesse momento ele tem lá na base de dados, tá? Tá indo lá num arquivo que eu tenho com todos os tipos de pizza que a minha pizzaria faz. Fala, olha, encontrei a pizza. No caso seria quero uma pizza de gorgonzola com queijo. Quer fazer o pedido desse cara também? Eu vou falar que sim, quero. Vocês notem que aqui já teria um erro, né? Aqui eu já deveria fazer o seguinte, olha, descreva a pizza. Não pediu para eu escrever quero uma pizza de gorgonzola com queijo. Eu deveria ter escrito gorgonzola com queijo. Que a resposta seria a seguinte, olha, encontrei a pizza, gorgonzola com queijo, né? E quero fazer um pedido também. Então, aqui nota que existe um erro justamente de falta de levantamento de requisito melhor. Isso prova para a gente o quê? Quanto mais rápido você quer fazer um negócio, mais torto ele fica. Então, esse negócio de sair para a máquina e sair fazendo não dá certo, gente. Então, é importante seguir todas as etapas, como foi dito agora há pouco aí, no nosso mapa mental, tá bom? No caso aqui nós vamos seguir. Então, descreva, por favor. Encontrei a pizza de gorgonzola com queijo. Quero fazer o pedido dela também? Falei que sim. Forma de pagamento. Vou pagar aqui no crédito. Ele vai seguir meu fluxo. Levaremos a maquininha também, né? Agradecemos a preferência. Quer pedir outra pizza? Não. Quer encerrar a conversa? Sim. Consegui te ajudar? Sim. Olha o Cessat aqui, ó. Eu posso depois arrumar uma forma de, tipo, se o cara der menos que, sei lá, 5 estrelas, deu 4 ou 3 estrelas, por exemplo, eu vou pedir, poderia comentar, por favor, né? Porque eu não fiz direito, alguma coisa do tipo, né? E aqui eu vou colocar que obrigado pelos comentários, tal, não sei o quê. Sim, quero outra pizza. Hoje, Marcos, você vai ganhar refrigerante, aí de novo voltou para aquele cara. Você quer levar nossa promoção? Não, sem problemas. Doce salgada, doce. Pizza, banana com cereja. Uma pizza que ninguém pede, nem eu. Legal, mas ele achou lá, vai custar 120, lembra do processo todo? Agora eu vou pagar com Pix. Bacana. Não quero pedir outra pizza, quero encerrar a conversa. Consegui te ajudar sim. O que é o problema nesse fluxo que a gente fez aqui? É que eu não fiz um caso de uso para uma situação onde o cliente esquece de pedir a pizza que ele quer. Então ele fez 2, 3 operações. Isso pode irritar o cliente. Então você tem que entender do seu mercado. É comum, numa situação de chatbot, quando o cliente está fazendo o pedido, ele pedir outra pizza, querer revisar. Então, o que seria importante aqui? Ter um resumo. Olha, até o momento, o seu resumo é esse. Então, esse caso de uso aqui ele foi feito muito em cima de um único pedido de pizza. E para encerrar logo, pode ser que seja um caminho MVP válido? Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente, o ideal seria realmente estudar como é a dinâmica da sua pizzaria, de uma pizzaria, e trazer para a realidade, né, para essa realidade aqui. No caso, eu disse para você
Nós temos também a versão no celular. Então tá aqui, ó. Eu estou abrindo o meu site da pizzaria no celular. De certa forma, ele está responsivo. Apareceu o nosso pizzolino aqui, vou falar um oi para ele e vai acontecer a mesma coisa, tá? E vai fazer todo o processo para a gente aqui. Coloca aqui pizza, por exemplo, pedir para ele responder para mim. Eu já pedi o nome aqui, vou colocar meu nome, Marcos. Ups, peraí, eu não quero isso aqui, não enter. Tá vendo? Ele vai fazer o mesmo processo aqui para mim. Vou colocar o meu celular qualquer aqui, perfeito? Tá andando, olha que legal. Pizzaria de Piazza. Ele tem um bot aqui também para um help. Poderia estar configurando esse bot. Ele está até quebrando a tela aqui, ó. Deixei a tela inteira. Ou deixei lá na horizontal. Ó. Vendo? Então eu poderia configurar um bot para isso. Bom, não é o caso agora. Vou fechar. E assim ele segue. Bom, então eu tenho o meu website da pizzaria e ao mesmo tempo eu tenho o meu app da pizzaria, que na verdade é o website, só que de forma responsiva, né? E trabalhando dentro aqui do meu celular, aqui, parecendo que é um app, mas na verdade é o que a gente chama de PWA, né? É, que é um website progressivo, tá bom? Que tem um contexto aqui meio parecido com um app. Nada impediria de você ter distribuir como se fosse um aplicativinho, tá bom? Vamos fechar o website e vamos agora tratar de como foi feito tudo isso. Então vamos lá. Como tudo nasceu, como a coisa funciona agora. Então nós estamos lá com o nosso chatbot, o Pizzolino, novamente. Aqui eu tenho na tela os tópicos que eu estou utilizando, correto? Então eu tenho lá, como a gente diz desde o começo, os tópicos de sistema, os tópicos personalizados, que eu estou usando e que eu não estou usando. Então, a visão geral desse cara é tópicos que eu utilizo. É o tópico de pedido, correto? É o tópico, muitas vezes, de saudação. É o tópico de início de conversa e de fim de conversa. Tá? Então, o que eu tenho dentro desses tópicos mesmo? Eu lembro que quando a gente começa um chatbot novo, ele sempre nos traz alguns tópicos básicos. Então, todos esses tópicos que tem aqui são tópicos que, quando eu crio um novo chatbot, ele nos traz, com exceção desse tópico, no caso aqui, chamado pedido. Foi o tópico que eu criei especificamente para o nosso projeto, correto? Dito isto, o que mais que eu fiz aqui de diferente, né? Nós tivemos alguns momentos onde nós falamos de A, outros momentos só de tópicos com alternativas, e agora a gente misturou um pouquinho dos dois. O que eu acrescentei a mais aí, tá? Eu vim aqui em conhecimento e criei um arquivo chamado cardápio, onde ele está totalmente textual, tudo que eu tenho no meu cardápio. Então, se eu der um baixar aqui, podemos abrir o cardápio, o arquivo cardápio, e você vai notar que tem um arquivo CSV nele, ou seja, um arquivo texto com tudo dentro. Tá? Você vai notar que não está nem organizado, poderia estar organizado, mas aqui procurei fazer, eu joguei tudo em arquivo texto, numa sequência, tá? Para facilitar o exemplo, eu peguei um cardápio de uma pizzaria conhecida, tudo aqui, sem pontuação, sem nada, não divide nada. Então, essa é a base de dados a qual ele está pesquisando.
Então, se eu for pesquisar depois lá uma pizza de lemon pepper, ele vai falar que tem, tá? Se eu falar, você vende crostinos? Vendo, tem crostino também, tá? Então, esse é o nosso cardápio. Eu poderia colocar o site da pizzaria também como uma forma de pesquisa, poderia também, mas eu não quis colocar aqui, correto? Muito bem, então vamos lá para os tópicos. Então, como a gente disse, tudo começa pelo início de conversa, né? Então, eu vou lá no início de conversa e ele fala, olá, eu sou, né, o nome do chatbot. Ele pergunta, qual é o seu nome? Né? Qual é o seu telefone? Por favor, seu telefone. E depois ele pega tudo isso e armazena numa variável chamada global.var. Quem tem dúvidas, se você tem dúvidas sobre essa parte de variáveis, vai lá na parte que a gente fala sobre chatbot sem A e lá eu explico do que se trata. Tá? Então, aqui nesse momento, nós estamos iniciando a conversa e a partir daqui, o que ele faz? Eu dou um redirecionar para pedido. Quando ele vai redirecionar para pedido, ele já está levando aqui duas variáveis, a 1 e a 8. Por quê? Porque são variáveis que eu estou utilizando, que são referentes ao dia a dia do próprio chatbot. Tá? A variável 8 eu explico depois. Agora vamos falar só da variável que corresponde aqui a esse momento, que é do pedido, que é a variável de número 1. Quando nós vamos para pedido, o pedido tem lá o gatilho dele, que eu poderia estar chamando direto, né? Então, quando aparece o bot, eu já falo pedido. Falo, perdão, falo pizza, pedir pizza. Ou realmente pedido. Vou acrescentar pedido aqui também. Pedido. Então, gatilhos para chamar esse tópico de pedido. Correto? Então, vou falar, você vai ganhar um refri, lembra da perguntinha? Então, isso aqui poderia ser uma espécie de carrossel também. Né? Colocar aqui, ele trazer mensagens aleatórias, dá para você fazer isso também. Tá? Ou seja, ele vai trazer aqui promoções aleatórias. Aí ele coloca a promoção, né? Ele fala aquilo que você vai ganhar, o bônus extra, e vai falar da promoção. A promoção de hoje é aquela pizza maravilhosa que nós já falamos, né? Aí ele segue pelas condições, que é aquela pizza de totalmente escrota, né? Lunática. Não, não quero. Sem problema, já imaginava. Então vamos para uma outra pizza, que é uma pizza doce, uma pizza salgada. Pizza para mim, né? Quanto você vai pagar e como você vai pagar. Quanto e como, né? Então aqui é um condicional, lembram disso? Então aqui eu estou utilizando um tópico múltipla escolha, onde eu falo doce salgada, né? Poderia ser um outro tipo aqui de pergunta, né? E depois disso, ele se encontra com a gente lá embaixo e ele, independente se deu bom ou se deu ruim, ou seja, se é sim ou não, se é doce ou salgada, ele vai perguntar aí para a gente qual a forma de pagamento, correto? Para o pagamento vai ser o quê? Cartão, Pix. E aí, depois disso, eu acrescentei um outro tópico. Então, agradecemos a preferência. Em breve você receberá, bababá, bababá, bababá. Aí eu coloquei a outra pergunta. Vou pedir outro tipo de pizza? Notem que eu já coloquei isso embaixo, depois aí na saidinha. Aqui podia ser uma venda casada, né? Você quer aproveitar e levar um refrigerante ou quer levar uma sobremesa? Tem certeza, se o cara pediu, se o cliente pediu uma pizza salgada,
Você não quer aproveitar e levar uma pizza doce? Se ele pedir uma pizza doce, você não quer aproveitar e levar uma pizza salgada para comer depois? Vai que você tem uma fome. Então, lembrem do que eu falei sobre caso de utilização, sobre caso de uso. Tudo que nós estamos vendo aqui, caso de uso, né? Então, vamos diminuir mais aqui, ó. Isso aqui é fluxo, gente. Fluxo, tá? Então, é importante desenhar. Vou desenhar no papel, de fato, papel de pão, no caderno. Vou sentar do lado do meu cliente, do lado do meu usuário, e vou desenhar todo o fluxo que ele tem na cabeça. E com base nesse fluxo, eu vou de fato fazer o que tem que ser feito, tá? Isso é importante porque o teu usuário ou você tem esse fluxo na cabeça. Então, a pergunta que nós fizemos aqui foi no sentido, pô, peraí, eu já tenho mapeado que toda vez na hora que o meu cliente vai fechar o pedido, eu ofereço mais alguma coisinha. Você não quer aproveitar, sabe, famosa? Você não quer aproveitar e levar uma tortinha de chocolate como sobremesa, a do McDonald's? Coisa. É a tua venda casada. Como você vai fazer isso? Então, isso é bem importante. E depois disso, né, a gente vai embora. Tchau. Mas o que é importante aqui? Né? Aqui na pergunta, você quer pedir outro tipo de pizza? Ele fala sim, eu vou aqui para uma outra pergunta. Descreva a sua pizza, por favor. Notem que essa descrição que eu estou pedindo aqui, ela é acompanhada de uma resposta do tipo inteira, que era uma resposta inteira, já não é mais múltipla escolha. Por quê? Essa resposta do tipo inteira eu vou armazenar numa string, numa variável do tipo string, uma variável chamada variável 8, e vou criar uma resposta generativa baseada no que está vindo dessa variável, e essa resposta generativa está buscando, olha só, cardápio.docx. Ok? Então, por quê? Que eu preciso checar se esse outro tipo de pizza que ele está pedindo existe em algum lugar. E aí, além desse ser o pulo do gato, eu também vou definir qual que é a moderação de conteúdo. Né? A moderação de conteúdo é alta, é baixa, né? Como que eu quero moderar? Alta, baixa, média. Lembre daquela história, né? Se for, quanto mais alto for o nível de moderação, significa que as respostas do bot serão mais relevantes, ou seja, vai ser mais coerente com o que tem, mais de acordo com o que tem no arquivo, ou no site, ou na fonte de referência, na fonte de pesquisa que você determinou, ok? E a partir daí, ele vai fazer para mim a entrega dessa resposta, e aí, baseado nessa resposta, eu vou tomar alguma atitude. Perfeito? Então não é nada difícil. E aí, depois disso, eu vou para o tópico tchau. O tópico tchau é aquele tópico te agradeço, bababá. Aí eu coloquei mais uma perguntinha. Gostaria de encerrar nossa conversa mesmo? Sim, beleza. Fim da conversa, ele vai lá para um CSAT também. Se não, me descreva o que você precisa. Né? Então, ó, se sim, vai para o CSAT. Fim de conversa, exibir tópico. Vai lá, consegui te ajudar em tudo que precisava, uma pesquisinha, né? Eu poderia até colocar um item aqui mais, colocar o condicional, olha, se eu colocar o CSAT dentro de uma variável, fala o seguinte, olha, se CSAT for igual ou menor que 3, peça para ele descrever o que está acontecendo, por que, que a nota foi baixa. Se não, não. Só que aí entra um pouco de tudo que a gente já falou, né? É público, é imediatismo. O nosso exemplo diz respeito a uma pizzaria. Você quer pedir rápido. Você for para o chatbot e o chatbot ele for tão lento quanto um atendente no telefone, não adianta.
né? Então, eu preciso de velocidade, a mesma velocidade que eu encontro no atendente humano, que é um dos pontos de dificuldade numa pizzaria, principalmente de bairro, algo do tipo. Muitas vezes ele tem dois, três telefones ocupados e cada atendente atende de uma vez. E aí, como que eu faço? Eu tenho que ter uma fluidez, eu tenho que ter uma velocidade, eu tenho que ser objetivo, não é verdade? Então, esse é o ponto da coisa aqui. Beleza até aí? Então, vamos para o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto agora? Então, ok, já fiz todas as validações, está tudo bonitinho, tudo legal. Eu preciso fazer com que esse cara apareça lá no chat, perdão, no meu site. Né? Eu estou determinando que a minha publicação vai ser no canal site personalizado, ou seja, o meu cliente, seja meu departamento, que tem uma intranet, tem um sistema, o meu cliente que tem uma pizzaria já, ou ele não tem ainda, o meu cliente de pizzaria, o meu cliente de e-commerce, não importa o que seja meu cliente, eu quero fazer o site para ele. Então, imagina que ele não tem o site ainda, posso fazer o site para ele. No meu caso aqui, eu estou usando uma ferramenta da Microsoft, que está dentro aqui da suíte do Microsoft 365, que aqui está traduzindo para português, mas é o Power Pages. Tá? Power Pages, você cria um site do zero. Tá? Eu posso vir aqui ó, e criar um site do zero. Tá? Então, posso começar com um modelo, posso criar um novo. Tá? Então, começar do zero. Né? Começar com um modelo, poderia pegar aqui um modelo baseado em algum layout. Olha quantos layouts tem aqui. Ó. Imaginar que seja algo mais formal, lá, seja um layout mais formalzão, seja um escritório de contabilidade, alguma coisa do tipo. Vou escolher esse modelo aqui. Ó. Eu vou dar o um nome para ele, vou criar um modelo, tal, não sei o quê. Ou, perdão, vou dar um nome para o site e tal. E aí esse site, inclusive, aqui, esse endereço é um endereço válido, tá? Tanto é que o próprio endereço aqui do website que nós estamos utilizando para o nosso curso, se você testar depois esse endereço, bem provável que ele esteja no ar ainda, ok? Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com aquele caso, com aquele site já criado, tá? Vamos voltar até ele. E aí, eu vou usar aqui no Power Pages o Pizzaria de Piazza. Vou dar um editar e vou mostrar para vocês o pulo do gato. O gato, gente, é algo tão simples quanto dar um Ctrl C e um Ctrl V. O que acontece aqui é meu site pronto, dá um visualizar, área de trabalho. Ele vai trazer aqui para mim, como eu disse para vocês, olha, esse é o endereço do site, é um site público. Ali, testar esse endereço aqui está funcionando. É claro que para uma pizzaria, que é o nosso exemplo, pegaria lá a Pizzaria Marcos Garcia. Então eu vou ter que pegar lá a Pizzaria Marcos Garcia, ter que mudar o conteúdo do meu site aqui, fazer a publicação dentro lá do domínio, né, do Pizzaria Marcos Garcia. Aqui, para eu ter esse cara aqui funcionando, que é o nosso Pizzolino, né, a gente precisa direcioná-lo. Né? Então aqui eu tenho um site estático, então aqui é estático, aqui é um texto, aqui é uma imagem, correto? Aqui é um menu, e aqui, onde ele está escrito You need to enable JavaScript to run this app, ou seja, você precisa habilitar o JavaScript para rodar esse app, na verdade, só em tempo de projeto acontece isso, porque em tempo de execução, ele está funcionando. Qual é o pulo do gato? Aqui, gente, no canal, como é um site personalizado, depois que eu dou publicar, então eu preciso sempre que eu crie
o meu chatbot, que eu faço alguma alteração no meu chatbot, além de salvar a alteração que eu estou fazendo. Nunca esqueça disso, que isso é crucial, é mega importante. Preciso publicá-lo. Então aqui estou publicando e aí eu venho aqui em canais, já estou em canais, venho aqui no site personalizado e aqui ele tem o que nós chamamos de iframe. iframe o que é? É o código HTML que você passa para o desenvolvedor do site, fala para ele, ó, adiciona no site aí esse iframe que é para poder aparecer o chatbot que eu desenvolvi. Eu que não sou um expert em desenvolvimento, eu que sou um motorista de Uber, que estou em transição de carreira, eu que sou dona de casa, eu que sou um analista de telemarketing, eu que não tenho conhecimento nenhum de desenvolvimento. Eu não tenho que me preocupar com isso. Simplesmente o que eu sei é o seguinte, é site personalizado, dou um copiar nesse cara aqui e vou mandar para o desenvolvedor. Agora, se eu tenho um pouquinho de conhecimento e faço igual eu estou fazendo aqui, peguei aqui uma ferramenta de criação de páginas, eu vou inserir aqui uma, uma área aqui, adicionar uma seção igual aqui de uma coluna, e aí eu vou adicionar algo como eu adicionei aqui, um iframe. Aqui no caso eu estou usando o iframe, então se for procurar por aqui eu vou achar iframe, há uma seção de iframe, e ele pede uma URL aqui para mim, ó. Essa URL que eu vou colocar é tudo isso? Não, se eu for jogar tudo isso aqui, eu estou jogando um código HTML e mais a URL. Onde está o pulo do gato? Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Eu vou te mostrar o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte. Quando você pega aquele código, ele traz o código assim, tá? Igual está aqui em cima. Esse código, na verdade, está dizendo o seguinte, olha, para quem conhece um pouquinho de HTML, isso aqui é um doctype HTML. Eu pego aqui, eu tenho HTML, eu body, tem um iframe, tá? O que está dentro desse iframe aqui é o endereço. Vou colocar o fechamento do iframe aqui, fechamento do body aqui, fechamento do HTML aqui. Na prática, é isso aqui, gente. Vamos para o ladinho. O iframe. Sedentação. E esse cara aqui é o endereço web. Eu preciso colocar dentro do iframe. Então, em alguns momentos, pode ser que o teu desenvolvedor já peça todo esse código aqui. Não, é um HTML simples. Isso aqui é uma pagininha HTML, teoricamente. Tá? É um doctype HTML, uma página pronta. Poderia estar rodando dentro de uma janela que é tipo PORAP, né? Aquela janela que fica solta. Aqui no caso eu vou pegar só esse endereço aqui, vou lá para minha ferramenta que eu estou utilizando aí de desenvolvimento de site, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V aqui dentro. E aí já está pronto, gente. Tá? Eu vou só deletar daqui para não ficar dois chatbots, jogar fora essa sessão também. Com isso, eu tenho meu chatbot aqui. Ó. E aí eu posso definir o tamanho dele, a janela, como que vai ficar, tal, porque o controle desse componente está dentro, perdão, o controle desse chatbot, largura e altura, está dentro desse componente. Ele chama aqui de componente URL do iframe, tá bom? Então, dessa forma que a gente faz aí o vínculo. Como eu disse, o Power Pages ele está dentro do Microsoft 365, aqui eu estou em português, né, então ele está chamando de páginas poderosas, ele está, infelizmente, ele traduz,
mas eu poderia estar utilizando um SharePoint para fazer isso, uma página, outro tipo de página estática que você, sei lá, dentro do teu WordPress, né, numa página feita no WordPress, em qualquer lugar, tá, gente? Então é bem nessa linha que a coisa funciona, ok? E a partir daí, com o site já publicado, com o chatbot já disponível até para ser utilizado no seu, no seu app, no seu celular, você já está com o teu chatbot funcionando. O que você precisa depois disso é fazer, como a gente já falou na última, na penúltima aula, ou na última aula, se não me engano, acho que foi na última aula que nós falamos, acompanhar a análise em tempo real, análise histórica de funcionamento do seu site, do teu chatbot, perdão, que está dentro do seu site, ok? Então, é isso até aqui.